Olá, tudo bem? Então, falando novamente sobre as reações endotérmicas, existem várias formas de a gente identificar que uma reação é endotérmica ou exotérmica. Uma reação endotérmica, ela vai apresentar a entalpia dos produtos maior que a dos reagentes. Então, observando isso aqui nesse diagrama, a gente tem aqui o eixo da entalpia e o eixo do caminho da reação. No eixo da entalpia, podemos observar que a entalpia dos produtos, certo? Ó, o produto está aqui em cima, maior que a entalpia dos reagentes, porque os reagentes estão aqui embaixo. Como que a gente sabe quem é produto e quem é reagente? Reagente é o que está no início da reação. Produto é o que está no final da reação. Sempre assim, uma reação ocorre, os reagentes reagem e formam os produtos. Então, reagentes antes da flecha, produtos depois da flecha. Então, o início aqui da reação, os reagentes estão abaixo dos produtos, que é o final da reação. Então, a gente sabe que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Nós vamos ter aqui, ó, a flechinha apontando para cima. Esse é um diagrama que indica uma reação endotérmica. Então, sempre que você observar um diagrama e ele tiver essa forma, entalpia dos produtos maior que a dos reagentes, flechinha para cima, é porque é uma reação endotérmica. Outro detalhe é o sinal do ΔH. Quando o ΔH apresenta o sinal positivo, independente do valor que vem aqui na frente, pode ser 5, 10, 20, 1000, mas esse ΔH tem o sinal positivo, representa uma reação endotérmica também. Como a gente já falou, a reação endotérmica absorve calor, então ela precisa de calor para acontecer. Então vamos observar um exemplo aqui de uma reação endotérmica. Nós temos aqui os reagentes formando o produto. Então, carbono reagindo com hidrogênio, formando aqui o etino, o acetileno. Essa reação, ela tem um ΔH mais 223,63 kJ/mol. O que a gente precisa observar aqui nesse ΔH, nessa variação de entalpia? O sinal, tá? Então, o sinal é positivo. Sinal positivo de variação de entalpia indica que é uma reação endotérmica. Se a gente tivesse uma reação aqui, ΔH igual a menos 223, poderia dizer que é uma reação endotérmica? Não. Daí a gente não pode dizer que é uma reação endotérmica. Somente quando tem o sinal positivo. Sinal positivo, reação endotérmica. Vamos observar essa reação de uma outra forma. Como a gente sabe que é uma reação endotérmica, o que isso quer dizer? Quer dizer que a reação precisa de calor para acontecer. É uma reação que absorve calor. Ou seja, os reagentes aqui, carbono e hidrogênio, precisam de calor para formar o produto. Então, o calor, a energia, é como se fosse também um reagente, porque o carbono e o hidrogênio precisam dessa energia, desse calor, para formar lá o produto. Então, os reagentes absorvem esse calor. Calor, então, entra aqui como se fosse um reagente, tá? Então, uma forma que a gente pode representar também essa reação aqui, essa energia na reação, é dessa maneira. Então, carbono e hidrogênio mais 223, que é o valor da entalpia, tudo isso nos reagentes para uma reação endotérmica, formando o produto. Então, resumindo, reações endotérmicas, o diagrama sempre entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes, o ΔH sempre positivo, é uma reação que absorve calor, portanto ela não é espontânea, e o calor sempre do lado dos reagentes. Falando então agora das reações exotérmicas. A reação exotérmica é o contrário. No gráfico, no diagrama da reação exotérmica, mesma coisa. A gente tem aqui o eixo da entalpia e o eixo do caminho da reação. A gente percebe que quem está aqui no começo, lembra, são os reagentes, e quem está no final são os produtos. A reação ela começa com reagentes e depois forma produtos. Mas, nesse gráfico de reação exotérmica, a entalpia dos reagentes ela é maior do que a entalpia aqui dos produtos, ó. Então, aqui no final está menor do que no início.
quer dizer que a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Flechinha para baixo. Então, ó, notem a diferença lá. Reações endotérmicas, o gráfico começa abaixo e depois sobe, flechinha para cima. Reações exotérmicas, o gráfico começa alto e depois desce, flechinha para baixo. Então, por meio do diagrama, conseguimos dizer se a reação é exotérmica ou endotérmica. Outro detalhe é o sinal do ΔH, da variação de entalpia. Para a reação exotérmica, ΔH sempre negativo, independente do valor que vem depois. Então, é muito importante a gente sempre colocar o sinal do ΔH, porque é o sinal que nos diz se é uma reação endotérmica ou exotérmica, e não o valor. A reação exotérmica, como nós já falamos, ela libera calor. Vamos ver um exemplo de uma reação. Enxofre reagindo com oxigênio, formando dióxido de enxofre. Nessa reação, quando ela acontece, ela tem um ΔH menos 296,36 kJ/mol. Então, observe que essa reação tem um ΔH negativo. O valor importa para a gente nesse momento? Nesse momento, não. O que importa? O sinal. Sinal negativo, ó, veja bem, sinal de ΔH negativo, reação exotérmica. Então, vamos analisar essa reação aqui de uma outra forma. A gente viu que reação exotérmica libera calor quando acontece. Então, precisa de calor aqui nos reagentes para ela acontecer? Não precisa. Quando precisa de calor nos reagentes para acontecer, é uma reação endotérmica, porque ela precisa absorver o calor para acontecer. Nesse caso, ela não precisa absorver calor, ela vai liberar calor. Então, os reagentes estão aqui antes da flecha, depois vem o produto formado, mais o calor que é liberado. Então, mais a energia que está liberando, que essa reação está liberando, tá? Então, a gente pode representar aqui S de enxofre mais O2 de oxigênio, formando SO2, que é o dióxido de enxofre, mais a energia. ΔH, quando a gente coloca ΔH, variação de entalpia, a gente tem que colocar o sinal negativo, né? ΔH, sinal negativo. Mas por que aqui está positivo? Porque está formando esses dois, está formando SO2 mais a energia. Mais a energia, mas não tem ΔH aqui na frente, tá? Se tivesse ΔH aqui na frente, então, mais aí já passa a ser uma reação endotérmica. Na verdade, ele está sendo somado ao produto, tá? Quer dizer que está liberando produtos e um desses produtos é o calor, é a energia que está sendo formada quando essa reação está acontecendo. Então, vamos ver aqui um exemplo agora de como que a gente calcula o valor desse ΔH, utilizando aquela formulazinha. Então, de acordo com o diagrama de um processo químico abaixo, então aqui a gente tem o diagrama de uma reação, pode-se afirmar que é um processo exotérmico ou endotérmico? Qual é o valor de ΔH? A gente precisa saber o quê? Se é um processo exotérmico ou endotérmico, e o valor de ΔH. Observando o gráfico, a gente já sabe dizer se é um processo exotérmico ou endotérmico. Ou, depois de fazer o cálculo, pelo sinal do ΔH, também sabemos dizer se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Vamos primeiro observar o diagrama para dizer se é uma reação endotérmica ou exotérmica e depois a gente confirma aqui com o valor de ΔH, com o sinal. Nesse diagrama, então, a gente tem aqui o eixo da entalpia com o eixo do caminho da reação. Ele é um diagrama um pouquinho diferente daquele outro, né? Não mostra o começo e o fim, já mostra tudo, já mostra igual, na verdade. Você tem que identificar pelos valores, né? Então, em cima já está nos dizendo que é produto, quer dizer que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, porque o reagente está aqui embaixo, certo? Então, quando a gente tem a entalpia do produto maior que a do reagente, como que fica? É uma reação endotérmica ou é uma reação exotérmica? Então, a gente tem aqui reagentes menor que o produto, quer dizer que a reação vai começar menor, vai começar aqui embaixo, a entalpia da reação vai começar aqui embaixo, e depois ela vai subir. E a nossa flechinha vai ser dessa forma, porque reagentes menor que produto. Quando a gente tem flechinha para cima, entalpia dos reagentes menor que entalpia dos produtos, nós temos uma reação endotérmica.
Vamos confirmar isso, então, lá pelo cálculo. A gente vai calcular o valor de ΔH e verificar o sinal desse ΔH para dizer se realmente é endotérmica. Para calcular, a gente vai usar, então, aquela formulazinha que a gente viu lá atrás, onde a variação de entalpia, ΔH, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Independente se é uma reação endotérmica ou exotérmica, sempre vai ser entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ΔH é o que a gente quer calcular. Então, a gente vai repetir aqui o ΔH. Igual entalpia dos produtos. Qual que é a entalpia dos produtos? O valor. Aqui no diagrama nos diz que o valor da entalpia dos produtos é mais 400. Então, vamos lá. Mais, sempre colocando os sinais, tá? Mais 400, menos aqui da fórmula, entalpia dos reagentes. Qual é o valor da entalpia dos reagentes? Vamos ver aqui no diagrama, reagentes têm entalpia menos 170. Então, entre parênteses, porque tem que repetir o sinal aqui, menos 170. Então, agora a gente vai calcular, tá? Como que a gente vai calcular isso? Primeiro, a gente tem que fazer aqui o joguinho de sinal. Quando nós temos dois sinais, um ao lado do outro, a gente tem que fazer o joguinho de sinal. Então, vamos lá. ΔH igual, repete o mais 400. Faz o joguinho de sinal, então, menos com menos é mais. E o valor 170. Agora, a gente resolve esse cálculo. Tem que fazer jogo de sinal aqui de novo? Não, porque os sinais eles estão separados. A gente só faz o jogo de sinal quando eles estão assim, ó, juntinhos, tá? A gente tem aqui 400 mais 170. Então, a gente já tem 400 e a gente soma 170. 400 mais 170, quanto vai dar essa conta? 400 mais 170 mais 570. 570. Qual que é a unidade de ΔH? Observem que aqui no diagrama, ó, dado a entalpia em kJ, então a unidade aqui também será em kJ. Observem que no final eu mantive o sinal aqui do ΔH, tá? A gente sempre tem que representar o sinal do ΔH. O valor do nosso ΔH, que pediu para calcular aqui no exercício, é igual a mais 570. ΔH positivo indica ser uma reação endotérmica, o que confirma o que a gente já havia analisado no nosso diagrama. Então, a gente tem uma reação endotérmica, onde o ΔH é positivo, portanto, essa reação ela absorveu calor para acontecer. Bom, pessoal, esse foi, então, o início lá da termoquímica, os conceitos básicos que vocês precisam saber sobre reações endotérmicas e exotérmicas. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me perguntar que a gente vai tirando as dúvidas.